Senhor Deus, como é bom manter essa esperança no nosso coração. A gente vai vivendo nesse mundo, acumulando histórias, a vida vai passando. Senhor, de todas as entregas que a gente faz, a primeira de todas, Senhor, é quando a gente desce as águas e a gente faz aquele concerto com o Senhor e recebe a porção do Seu Espírito para começar a caminhar. Mas nós precisamos de força todos os dias, Pai, então nos ajuda, por favor. Obrigado porque o Senhor nos chama a participar desse evento maravilhoso da Sua vinda, espalhando o Evangelho. Então nós precisamos do Seu Espírito para que Ele, através de nós, fale com as pessoas. Fala conosco mais uma vez essa manhã, Pai, e aceita essa entrega que agora acontece na vida do Lucas, Pai, através do batismo dele, em nome de Jesus, amém. Bem, como eu disse, a entrega que a gente faz através do batismo, ela é muito significativa, porque é o concerto que a gente faz com Deus, o primeiro deles, e ela tem que ser renovada todo dia, todo dia. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de ter duas pessoas fazendo essa entrega e esse concerto com o Senhor. Os desbravadores estão aqui presentes. Gostaria de chamá-los para vir e acompanhar. Os pais também. Os pais, familiares, estão me soprando aqui. Eu estou tentando entender todo mundo. Todo mundo que quiser, vem. É muito bom estar aqui com todos vocês, familiares, os pais, Julie, Edgar, a vovó Raquel, os desbravadores. E eu queria também agradecer do fundo do coração a dedicação do Roger, aí perto do pastor Fernando, um jovem dinâmico, correto, dedicado, que tem ensinado a Bíblia para os nossos juvenis. É o nosso instrutor bíblico, o Roger. Nós estamos felizes por isso, Roger. Para os adultos temos o pastor Cabeiro, e é um privilégio. Privilégio estar aqui com você, Lucas, Sofia. E eu queria dedicar esse momento aos pais, pela fidelidade, pela dedicação, mesmo com as barreiras da língua e a distância onde moram, sempre fiéis aqui conosco. Que Deus abençoe vocês. Deus nosso Pai, é um grande privilégio estar aqui nesse lugar, nesta hora,
com a Sofia. Ainda bem jovem, mas de uma forma pública declara o seu comprometimento em seguir a Jesus e aceitar o plano da salvação. E de forma pública, através do batismo, nós temos o privilégio, como ministro do Evangelho, batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Senhor nosso Pai, da mesma forma aqui está o Lucas, o irmão da Sofia, com a mesma determinação, ainda bem jovem, tomou a decisão de seguir a Jesus e de aceitar o plano da salvação. Senhor, é um privilégio nosso, maravilhoso, de ver jovens, juvenis, publicamente, dando esse testemunho. E por isso, como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Esse é o nosso texto base de hoje. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. A gente conhece esse texto, ele é familiar a nós. Agora, o que você diria se hoje, ao começar a pregar, eu dissesse assim: bem, a mensagem que eu tenho hoje, que dia hoje é do mês? 3 de novembro de 2018. E se eu dissesse assim, a mensagem para pregar hoje de manhã é:
Deus me deu especialmente para falar para vocês hoje. O que você diria? Dizendo assim, eu estou trazendo uma mensagem que Deus me deu especialmente para a igreja adventista de Washington, de língua brasileira, para falar nesse dia. Amém? Você diria? Outros diriam, está maluco. Tem de tudo, é verdade ou não é? Quem é esse camarada para falar isso? Mas, exatamente isso, essa mensagem, ela foi entregue para mim, a Deus, para eu falar para você hoje. Aliás, para a gente definir isso, nós temos que definir algumas coisas para a gente entender que realmente é isso, ou se é isso ou não. Primeiro de tudo, quem aqui é morno? Levanta a mão. Morno. Aí. Acho que se ficar mais tempo, começa a passar um pouco mais gente tem coragem. É a pergunta de pregador, você sabe como é que é, né? Só para botar a gente naquela situação assim. Bom, eu vou ter que interromper o sermão, porque eu lembrei um negócio que eu estou para falar desde que eu cheguei, e não falei que não tem nada a ver com o meu sermão, mas eu tenho que falar. Eu tenho que agradecer, eu acho que os jovens sentam aqui, a maioria desse lado aqui, mas também, bom, de qualquer jeito, eu tenho que agradecer aos jovens dessa igreja por ter cuidado do Felipe e do Mateus. Estou esperando desde domingo para falar quando todo mundo estivesse aqui. Felipe e o Mateus são nosso filho, nosso sobrinho, que viveram aqui 10 meses. E eu digo sempre para ele, Felipe, I left my heart in Washington, viu? Ele ama vocês aqui, viu? Obrigado mesmo, os dois amam vocês, obrigado. Vamos voltar no assunto. Eu estava falando do quê mesmo? Eu perguntei quem era morno. E tinha uns aqui no meio que eu vi que levantaram a mão, né? E Laodiceia? Quem é Laodiceia? Levanta a mão. Quem é Laodiceia? Interessante. Olha só. A introdução desse texto diz assim, olha. Vamos dar uma lidinha aqui. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém. Bom, essa carta ela é escrita para a igreja de Laodiceia. Então, se você não é Laodiceia, você já nem precisa ouvir, né? Pode ir embora, almoçar, fica tranquilo. Não é verdade? E tem mais. Quem entregou essa mensagem, quem é? Então, assim, Jesus, porque Ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o começo e o fim. Então, assim, Jesus é quem escreveu essa mensagem para a igreja de Laodiceia, que é quem mesmo? A igreja de Laodiceia é quem? Isso, vamos ser mais pessoal, vamos lá. Eu sou Laodiceia. Jesus escreveu essa mensagem à igreja de Laodiceia, que sou eu, mas ele mandou essa mensagem através de alguém, porque começa falando de quem mesmo? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. O anjo, essa palavra aqui é angeloi, que quer dizer mensageiro. Esse mesmo termo é usado quando Jesus se refere a João Batista, citando Isaías, a profecia, dizendo assim: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho. Angeloi, mensageiro. João Batista lá, e angeloi aqui, mensageiro de novo. Jesus está dizendo assim: eu, Jesus, preciso mandar uma mensagem para a minha igreja lá do tempo do fim, a última das 7 igrejas, a igreja que estará viva na época da minha vinda, essa última igreja do Apocalipse, os cristãos que vão estar vivos naquela época, e eu vou mandar através do angeloi, do mensageiro da igreja, que é o líder religioso, ou líder espiritual, que sou eu, pastor, nós, pastores todos que estivemos aqui, nós, líderes espirituais da igreja. Então Jesus assim: estou escrevendo, mandando, através do anjo, para o anjo entregar para a igreja. Por isso eu disse para você, não tenho dúvida, foi Deus que me entregou, Jesus me entregou essa mensagem para falar para você hoje de manhã, porque essa mensagem é dada através do líder, do mensageiro, do anjo da igreja, e ele sou eu, sou responsável por entregar essa mensagem. E hoje, quando eu sair daqui, depois do culto, vou ter tirado um peso enorme das minhas costas, porque ele me mandou dar e eu estou dando. Pronto, é seu agora. Quem está dizendo essa coisa? Essas coisas diz o
o amém, a testemunha. Eu estou dizendo, avisa lá que sou eu, Jesus, que estou dizendo. E eu realmente fico arrepiado de pensar que Jesus lá pensou em mim, e pensou em mim como mensageiro, e pensou em nós como igreja, e mandou sim uma carta, mandou um texto para a gente ler nesse dia, para a nossa igreja, para todos nós, para cada um de nós. A mensagem dele é uma mensagem de alerta. Ele acende um alerta bem forte. E ele diz assim, igual a minha mulher fala, assim: eu te conheço, conheço as tuas obras, estou sabendo quem você é, conheço você, e sabe assim, conheço as tuas obras, eu sei que você não é nem frio nem quente, você é morno, e isso me deixa com nojo. Um tempo desses atrás, eu estava numa conversa, e tinha um pai muito triste, porque o filho acabava de deixar a igreja, um bom filho. E chegou para o pai, jovem, e diz assim: pai, essa igreja aqui não me representa mais. Tem um monte de coisas que essa igreja fala que eu não penso. Eu amo o Senhor, tá? Eu amo a mãe, eu amo a educação que vocês me deram, mas a igreja não me representa. E eu estou indo embora. O pai tinha acabado de contar isso para um psicólogo, eu estava ali, e o psicólogo falou assim: dói isso, não dói? E o pai falou: dói. O que te dói? O fato de ele sair da igreja. E o psicólogo, era um psicólogo adventista, diz assim: a gente prefere os nossos filhos frios do que mornos, não é verdade? Mornos do que frios, né? Morno parece que é melhor, não é? Porque quando ele está morno, ele está lá dentro da igreja, e frio, ele vai lá para fora. Mas Jesus diz assim: olha, você é morno. Antes você fosse frio ou quente. Lógico que Jesus não quer ninguém frio, mas está dizendo assim: morno é ainda pior do que frio. Eu queria todo mundo quente. Quente. Aí eu perguntei quem é morno, porque dentro desse contexto de Laodiceia, ela tem um problema básico assim, porque Laodiceia tem em casa um espelho mentiroso. Você já teve um espelho que deixa você mais magro? A gente ama esse espelho, é verdade ou não é? Olha, quando ele quebra, a gente faz até um choro, uma homenagem, assim, um enterro do espelho, porque você olha nele assim, mas ele é mentiroso, porque quando você se vê em qualquer outro espelho, você fica dizendo, você nem olha para os outros espelhos, é ou não é? Laodiceia, ela é assim, Laodiceia, ela está acabada, destruída, ela está, porque Jesus está dizendo isso aí, né? Ele diz assim: você é pobre, cego, miserável e nu, e lá no fim, diz, quem tem ouvido, diz, é surdo também. Pobre, cego, miserável, nu e surdo. É isso, Laodiceia é isso. Mas você olha no seu espelho e você olha e diz assim: fala sério, estou bem, hein? Ó, rico sou, de nada tenho falta. E Jesus passa a metade da carta que ele escreve para a igreja de Laodiceia, tentando convencer Laodiceia de que ela é Laodiceia, e tentando convencer Laodiceia de que ela é morna. Porque Laodiceia pensa que não é morna. Por isso, a primeira evidência de que você é morno é você pensar que não é morno. Interessante. Sabe, quando eu olhei para isso, meu pai, estou eu aqui, achando que eu não sou morno, porque a gente julga o que nós somos, em que temperatura nós estamos, de acordo com as obras que a gente faz. Nós somos danados por justificação pelas obras. Aliás, quando Jesus recomenda remédio aqui, ele diz assim: você precisa de 3 remédios, só eu que tenho para te dar. Um deles, as vestiduras brancas, são a justiça de Cristo. Ele está dizendo: Laodiceia, você vai ter passado toda a história da humanidade, 6.000 anos, você vai ter chegado no tempo do fim, você vai ter passado por 1844, 1888, quando a mensagem sobre a justificação pela fé na igreja foi exaltada, e você vai chegar lá no fim ainda tentando se salvar pelas obras. Ainda.
Jesus está dizendo, você não entendeu ainda o que é salvação pela graça. Você ainda está achando que você é justa. E você olha pelas coisas que você faz. A gente adora achar salvação pela graça. Talvez hoje nós já não sejamos tão legalistas quanto ao sábado, não é? Mas a gente eu ainda até hoje recebo pessoas que me perguntam, pastor, o meu pai, ele não saiu da igreja dele para se batizar na nossa igreja, será que ele vai se salvar? As pessoas ainda perguntam como se só membros da igreja adventista do sétimo dia tivessem salvação no mundo. A gente ainda pensa nisso. E tem mais, a gente arruma jeito de salvação pelas obras. Você acha que, por exemplo, é possível um ancião da igreja ser morno? Sim ou não? Sim ou não? É possível um pastor da igreja ser morno? Sim ou não? E é possível alguém que toda madrugada faz madrugada com Deus, é possível essa pessoa ser morno? Sim ou não? Já ficou numa duvidazinha, não foi não? A maioria não, mas teve gente que ficou em dúvida. É porque a gente acha, de novo, sabe, salvação pela madrugada, nós temos, é pelas obras do mesmo jeito. Então a gente pode dizer, a todos vocês que fazem salvação, que fazem madrugada, pode ser porque vocês já estão quentes. A gente julga que pelo fato de fazer isso ou aquilo. E tem mais, aí tem o grupo dos que fazem a madrugada, e às vezes eles fazem uma vigília, e vem um pinguinho de gente na igreja, e o espírito sempre é assim, de olhar para os bancos vazios e dizer, Senhor, abençoa aqueles que não vieram por motivo justo. Os que tinham motivo injusto já estão perdidos, porque nem minha oração intercessora eles não têm. É ou não é? A gente ora desse jeito. A gente sempre acha um itemzinho para orar pela salvação pelas obras. Isso que eu estou fazendo está me deixando melhor. Eu pertenço a um grupo de elite da igreja adventista, são os que fazem a madrugada com Deus. É ótimo madrugada com Deus. É lindo, é maravilhoso, mas isso não me salva. Através dela eu posso conseguir comunhão com Deus, eu posso conseguir intimidade com Deus, tudo bem, ótimo. Mas não dá para dizer assim, quem faz está salvo, quem não faz está perdido, né? Então Jesus passa metade dessa carta dizendo assim, você conseguiu se convencer que você é Laodiceia? Mas eu faço madrugada, eu tenho intimidade com Deus. Não, mas eu leio a Bíblia. Não, eu procuro ser caridoso. Não, eu dou o dízimo. Não, eu me envolvo com a igreja. Não, eu procuro pregar para o meu vizinho obras e mais obras. Não, mas eu também busco o perdão de Deus, eu também busco o batismo do Espírito Santo. Olha só, primeiro sinal de que você é morno é que você acha que você não é morno. E se você acha que você não é morno, você é um sério candidato a ser morno. Porque essa é a característica de quem é morno. Ele olha para o espelho e acha que ele está bem. E Isaías vive dizendo para mim assim, a sua justiça é trapo de imundícia, é nada para mim, nada. Por isso que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vê mais defeitos, vê mais problemas, e menos condições em nós mesmos. Quem é Laodiceia? Não gostei, eu quero ouvir. Você tem coragem de se comprometer, de assumir quem você é? Tem coragem de assumir a sua identidade? Quem é Laodiceia? Eu sou Laodiceia. E sim, essa igreja, ela não representa nem mesmo a mim. É porque, se eu for tentar achar uma igreja que represente cada pessoa, ela não existe. Ela não existe. Essa igreja tem problemas porque eu estou nela. Se eu estou nela, porque eu tenho problema. Então, quando a gente se reúne como igreja, como corpo, os problemas aparecem. Eu sou Laodiceia, eu sou morno. É que a gente julga esse assunto como se fosse assim, tem 3 bacias aqui e uma lá embaixo, aquela lá está vazia, aqui tem uma bacia com água quente, aqui tem morna, aqui tem fria, aí eu pego a bacia com água quente e jogo lá embaixo, e pego a bacia com água fria e jogo lá naquela outra também, aquela água lá ficou como? Morna. Aí eu pego essa que sobrou aqui, que é de água morna, e jogo lá também, ficou como lá agora? Morna.
Porque a gente juntando o frio e o quente e o morno dá morno. Aí eu penso assim, não, eu faço parte de Laodiceia. Dentro da minha igreja tem gente fria, e eu já penso nos nomezinhos já. Tem gente quente, eu não estou conseguindo achar direito, mas deve ter. E tem morno, é a maioria, mas eu sou quente. Eu sou quente. Lá tem gente assim, 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 mas eu sou quente. Não. A carta é para Laodiceia, Jesus assim, eu conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia. E me vem direto à mente a oração dos homens de Deus do passado. A oração de Daniel, por exemplo, que era um homem de Deus assim, né? E que Daniel orando para Deus assim, Senhor, nós pecamos, nós. Os homens de Deus se incluem com a igreja. Os pecados da igreja pertencem a eles também. Eles fazem parte desse povo. A gente está amalgamado, não existe um grupo de santos, menos santos e pecadores, miseráveis. Existe o corpo de Cristo, todos nós somos a mesma coisa, todos temos defeitos, todos temos falhas, todos temos qualidades, nós somos um corpo, e não tem jeito de esse corpo se dividir. Quando um sofre, outro sofre, e aí por diante. Essa é a época do individualismo. E aí Jesus diz assim, para você ser curado, 3 remédios. O primeiro eu já falei, né? Justiça de Cristo. Eu me lembro uma vez que a gente foi com os arautos para cantar numa igreja bem grande em São Paulo, uma igreja Assembleia de Deus. E a gente foi lá cantar e eu preguei logo em seguida. E no momento do culto, eles têm costume de sentar a plataforma. Nós éramos 30 pastores na plataforma. Estava igual essa igreja aqui hoje, quase. Porque lá eles têm cada pastor liderando um ministério, né? E aí, eles foram cantando, e no meio do negócio eles cantaram uma música, uma das mais bonitas do repertório de Arautos do Rei, que eu acho, né, me emociona. Ele falou, graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, e, enfim. Pecado não se explica, pecado... E Cristo pagou, Ele pagou por mim. Naquela igreja eu vi uma coisa interessante, porque a gente estava ali e o quarteto começou a cantar. Essa música começa devagarinho e ela vai crescendo. E a música vai crescendo em melodia, e ela vai crescendo em harmonia, vai crescendo na letra também. E de repente eu comecei a ver um do meu lado, que era um pastor, um se emocionando, o outro emocionando, tirava o lenço, tirava o óculos, enxugava, não vi assim, aquela bagunça, nada disso, grito não, mas estavam emocionados, vários deles se emocionaram, o público, várias pessoas emocionadas, eu nunca tinha visto uma comoção assim. E depois, conversando com um amigo, eu estava contando, eu disse, olha que coisa interessante aconteceu, eu nunca vi, eles cantam sempre essa música, eu sempre estou junto, mas nunca vi assim. Por que você acha que eles se emocionaram tanto assim? E meu amigo diz assim, talvez porque eles têm uma percepção da graça diferente da que a gente tem. Porque a gente ainda pensa que tem alguma coisa que eu tenho que fazer para ganhar a salvação. Então a salvação depende de mim. Mas na percepção deles, eles não merecem nada, são nada. Essa graça maravilhosa é percebida de um jeito diferente. Pode ser. Jesus falou também, você precisa do quê? Colírio. E o colírio, segundo a gente viu no domingo, né, foi aquele que deu a visão diferente para o velhinho Simeão, quando ele estava no templo, e trouxeram José e Maria trouxeram o bebê Jesus. Jesus estava desse tamaninho ainda, ele não viu o sermão de Jesus, não viu o milagre de Jesus, mas ele viu Jesus ali. O encontro de maior fé que Jesus teve com qualquer ser humano. Porque Simeão não ouviu o sermão, não viu o milagre de Jesus, mas ele ergueu o menino e disse, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram. Ninguém podia provar que aquele era o Messias. E o pai e a mãe estavam admirados do que dele se dizia, é o que diz o verso.
O que deu aquela visão especial? Se você olhar lá em Lucas, no capítulo 3, você vai ver que 3 vezes diz, o Espírito Santo revelara a ele, o Espírito, movido pelo Espírito, foi ao templo, e o Espírito mostrou, e ele, 3 vezes, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o colírio que abre a visão espiritual da gente, que abre nossa audição, as percepções espirituais. Por isso, a carta para a Laodiceia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse colírio é o Espírito, esse unguento que limpa os nossos olhos e ouvidos e os nossos sentidos. Vestiduras brancas, o Espírito, e o que mais? O ouro. O que é o ouro? O ouro é o seguinte, o ouro purificado no fogo se torna mais puro, e as impurezas saem. E sabe, isso são as provações. Jesus está dizendo assim, Laodiceia, Laodiceia, não aprendeu ainda a sofrer, né? Não aprendeu ainda. Confie em Deus até que as coisas começam a dar errado, aí você fica perdido. Cadê Deus? Onde que está Deus? Eu lembro de um casal que eu acompanhei numa das minhas igrejas, um casal na faixa dos seus 70 anos, muito envolvidos, ela muito animada, ele sempre estava junto com ela, e os dois sempre de mãozinha dada, coisa mais linda. E um dia ela teve um AVC e foi para a UTI. E eu comecei a visitá-la na UTI. E cada vez que eu chegava naquela UTI para visitá-la, ele dizia assim, pastor, que bom o senhor veio para orar, Deus vai curar minha esposa. Não vai, pastor? Eu digo, irmão, nós vamos orar, Deus tem poder para curar, você sabe, mas vamos orar com fé, como Jesus orou, seja feita a tua vontade. E era claro que ele não gostava muito daquilo, mas eu orava, e orava, e orava. E foram 4 meses até que ela faleceu. E quando ela faleceu, depois do funeral dela, o funeral foi a última vez que eu o vi, porque depois do funeral, ele não aceitou mais visita, e ele não deixou ninguém da igreja visitar, os amigos todos, ele cortou relacionamento com todos, e nunca mais voltou à igreja. Foi mais ou menos na época em que o alemão Michael Schumacher, ele estava em coma, e ele então, a imprensa noticiou que ele saiu do coma. E aí ele publicou nas redes sociais dele uma frase assim, o Deus do Schumacher é maior do que o meu Deus. Não tem nem como eu culpar esse camarada. Porque a gente vai vivendo a vida até que as coisas não dão de acordo com a gente pensa. Até que as coisas começam a dar errado. E então aquele negócio de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não presta mais para nós. Não contribui não, porque eu esperava que Deus fizesse. E Jesus está dizendo assim, Laodiceia, olha aqui, olha aquela multidão dos salvos de Apocalipse. Por que eles estão vestidos de branco? É perguntado. É porque eles vieram de uma grande tribulação. Então, para passar por uma grande tribulação, eu tenho que aprender a passar pelas que eu vivo aqui, não é verdade? Laodiceia, você precisa do Espírito Santo, você precisa aprender a sofrer. E você precisa da justiça de Cristo. Agora, em Malaquias 4 tem um texto interessante. Eu quero ler com você. Malaquias 4. Abre sua Bíblia ou o seu celular aí, em Malaquias 4. É o último livro do Antigo Testamento. O verso é o verso 5. E aqui diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha essa profecia, Deus está dizendo assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai fazer uma obra de preparar o caminho do Senhor. Beleza, essa é uma profecia com aplicação dupla. É interessante ver que quando João Batista surgiu, as pessoas ficavam perguntando para ele se ele era Elias, se ele era o Messias. Eu gostaria de ser confundido com o Messias,
Imagina alguém ser confundido com o Messias. João Batista, você é o Messias? Não, eu sou a voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho do Senhor. Mas as pessoas não entenderam, e elas perguntavam para Jesus se ele era o Elias. As pessoas confundiam as coisas. Jesus disse claramente, Mateus 11, ele diz assim, verso 13 e 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Opa, aqui está o primeiro cumprimento de Elias. Quem foi Elias então, de Malaquias? João Batista. João Batista, essa é uma profecia com aplicação dupla, aplicação para o tempo de Jesus e aplicação para os dias de hoje, antes da vinda de Jesus. Então, antes de Jesus vir, Jesus disse, João Batista foi Elias, porque ele veio preparar o meu caminho. Ele é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A Bíblia tem 3 Elias. Quem foi o primeiro Elias? Pode responder que é isso mesmo, é ridículo, mas é isso. Quem foi o primeiro Elias? Elias, parabéns. O segundo Elias foi? João Batista, isso mesmo. E o terceiro Elias? Quem é o terceiro Elias? Apocalipse 14. Quem que aparece lá em Apocalipse 14, preparando o caminho do Senhor? Diz assim, eu vi um anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, dizendo com grande voz, esse evangelho para pregar a toda tribo, raça, nação e língua. Quem é esse povo que vai pregar o evangelho? Beleza, nós, eu. Então quem é o terceiro Elias? Vamos falar de novo? Quem é o terceiro Elias? Só tem um problema aí, hein? Você acabou de dizer que é o Laodiceia e agora está dizendo que é Elias. Essa igreja sofre de bipolaridade espiritual. Uma hora a gente é Elias, outra hora a gente é Laodiceia. Ou será que o caráter dos dois combina? Não. Ou eu sou Laodiceia ou eu sou Elias. Porque Elias é aquele que se levanta com grande voz, com autoridade espiritual para pregar o evangelho e preparar o caminho do Senhor para que ele venha. No espírito e poder de Elias, alguém cheio, pleno do espírito, que se levanta para pregar o evangelho. Esse é Elias, e eu sei que eu sou Elias, mas na verdade eu não sou Elias, eu sou Laodiceia, mas eu sou Laodiceia, eu sou Elias. Acontece que a gente, eu não sei se, aí ó, o título do sermão está ali, ó, Metamorfose. Bonito esse nome, né? Pastor, me arruma um título para o sermão. Eu digo, eu não gosto de botar título em sermão, né? E agora estou numa igreja lá que tem que botar título em sermão. E aí, pensei, botei esse título aí. Qual é o bichinho da natureza que passa por isso aí? Foi por isso. Borboleta. A borboleta, primeiro, ela não é uma borboleta, ela é o quê? Ela é uma lagarta. E depois, ela se transforma em borboleta. Estamos nós aqui, a borboleta Laodiceia. Aliás, a lagarta. A lagarta. Uma lagarta chamada Laodiceia, que ainda vai se transformar numa linda borboleta chamada Elias. Como é que é esse processo? Como é que acontece esse processo de Laodiceia se transformar em Elias? De alguém morno, que não consegue sofrer, que não tem a justiça de Cristo, que não tem o Espírito Santo, de repente se transformar em alguém que vai pregar. Tem um monte de gente que acha assim, chuva serôdia. Chuva serôdia é um negócio que os crentes adventistas vão estar andando despreocupados. Eles estão acostumados a ser auditório, ninguém faz nada na igreja, mas a gente saiu na rua, a chuva vai cair, transformou. Eu não queria nem ser transformado, mas fui transformado. Por quê? Caiu a chuva serôdia, agora eu sou crente de verdade. Eles acham que a chuva serôdia é uma coisa milagrosa, assim, que transforma as pessoas de uma hora para outra. Pá, virou.
Tem muitos textos na Bíblia que mostram para a gente essa metamorfose. Mas eu vou ler um. Está em Isaías 29. Isaías 29. Antes de ler esse texto, eu tenho que te fazer uma explicação. É que Jerusalém, ela tinha o templo. E o templo, ele tinha no pátio o altar do sacrifício. E o sacrifício era queimado ali. Aquele altar de sacrifício começou a ser chamado de lareira de Deus. Depois o próprio templo ganhou o título de lareira de Deus. E com o passar do tempo, a própria cidade de Jerusalém começou a ser conhecida como cidade lareira de Deus. E se você quiser confirmar isso aí, eu anotei aqui, está escrito em Ezequiel 43. Depois você lê lá do verso 15 em diante. Mas tenha isso em mente. Lareira de Deus, Jerusalém. Capital do povo de Deus. Capital social, política e espiritual do povo de Deus. Capítulo 29, verso 1 em diante. Presta atenção. Aqui está o processo da metamorfose. Laodiceia em Elias. E aqui está escrito assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus. Ai de Jerusalém, a capital do meu povo, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e deixai as festas que completem o seu ciclo. Essa palavra ciclo é muito importante. Deus está dizendo assim: passar o tempo, meu povo, deixa passar o tempo e deixa as festas completarem o seu ciclo. Ciclo tem a ver com o certo das coisas. As estações do ano têm o seu ciclo, e elas começam e elas terminam, cada vez está mais bagunçado, mas isso remete às festas de Israel, as primícias, o Pentecostes, deixa tudo ter o seu ciclo. Paulo se refere a um ciclo quando ele diz assim: vinda a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho. Ou seja, no momento certo, findou o ciclo, era a hora de Jesus vir. Então Deus está falando assim: deixa passar o tempo, meu povo, deixa passar o tempo, Laodiceia, deixa o tempo passar, as festas vão cumprir o seu ciclo, e quando chegar a hora certa, no momento certo, Deus diz no verso 2: então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Deus está dizendo assim: eu vou pegar todo esse povo aqui e vou botar num funil, e vai ter um aperto. Escatologicamente, sabe como é que é o nome disso aqui? Sacudidura. Sacudidura. Aquele processo de jogar os grãos para cima, a palha sair e ficar o grão bom. Sacudidura. É separar o joio do trigo. É separar o bom do ruim. É separar de lado o frio e o morno. E do outro lado sai o que agora? A verdadeira. Porque Deus está dando uma mensagem para a lareira. Olha só, ele diz assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus. Está chamando cidade lareira de Deus, mas está dizendo assim: lá no fim vai sair a verdadeira. Ou seja, vocês todos que estão reunidos ainda não é a verdadeira. A verdadeira vai ser depois que eu fizer passar por um aperto, e esse aperto se chama sacudidura. E sacudidura é o quê? É sim um momento daqui a pouco, onde vai ter um movimento tão grande que um monte de gente sai de uma vez e os sinceros ficam. Mas esse é o ápice só. Eu queria entender, eu estava lendo esse texto e disse assim: o que é mesmo a sacudidura? E aí, eu quero ler aqui, essa é a penúltima coisa que eu vou fazer. Eu quero ler um texto, eu encontrei um capítulo no livro Primeiros Escritos, que eu já tinha lido esse livro algumas vezes, nunca tinha tentado para ele. Mas esse capítulo se chama A Sacudidura. E ela descreve a sacudidura. Presta atenção. Ela teve uma visão e está escrito assim: vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Esse é o povo quente. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia luta íntima e angústia. Firmeza, grande fervor estampavam-se-lhes no rosto, grandes gotas de suor caíam da sua fronte.
De quando em quando se iluminava o semblante deles com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Está entendendo essa visão dela? Ela viu um tantinho de gente, ansiosa, angustiada, clamando a Deus, clamores, lutando com Deus ali, uma atmosfera escura, de vez em quando ilumina o rosto deles. Ela vai explicar por que está escuro. Anjos maus se juntavam em seu redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista, e para que seus olhos se volvessem para as trevas que o cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra Ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus também estavam lá. Então tinha anjos maus, empestando aquele ambiente com escuridão, projetando trevas sobre os santos, tentando desviar o olhar deles de Deus, mas assim também. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as trevas. Agora entendi. Por que de vez em quando vinha um raio da luz de Deus? Porque os anjos de Deus, agitando as suas asas, dissipam as trevas, vem um raio de luz da aprovação divina, aquele povo se anima e daqui a pouco volta de novo às trevas. Esse é um grande conflito espiritual. Tem coisa física envolvida aí. Esse grande conflito acontece o tempo todo. Enquanto os que assim oravam, prosseguiam com seus ansiosos, angustiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz, procedente de Jesus. Alguns vi eu, agora vem um outro grupo. Alguns vi eu, não participavam dessa agonia, não participavam dessa luta, dessa angústia. Enquanto tinha um grupo angustiado, tinha um grupo não angustiado. Pareciam indiferentes, descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam. E essas trevas os envolviam semelhante a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam, angustiados e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com todas as suas forças, a fim de resistir os anjos maus. Essa luta é luta de oração, é a única luta que a gente pode fazer para resistir anjo mau. E procuravam auxílio clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. E aí ela diz assim: perguntei ao anjo a significação da sacudidura que eu vira. Espera aí, vira? Vira está no passado. Quando eu cheguei aqui, eu estou tentando ver o que é sacudidura, mas ela já viu a sacudidura, então já foi, eu já li. O que é sacudidura então? Aí voltei para ler de novo. E li de novo. Espera aí, então sacudidura. E aí eu encontrei um monte de outros textos onde ela diz que a sacudidura começou em 1844. É um processo. E vai ter o seu ponto culminante lá na frente. Ou seja, a sacudidura está acontecendo agora, e à medida em que a vinda de Jesus se aproxima, ela está maior. E o que é a sacudidura então? A sacudidura é que existem hoje, dentro do povo de Deus, dois grupos. Um grupo de gente que está angustiada, que não se conforma com a situação como está a vida dele, porque tem muita gente que não se conforma como está a igreja, como estão os jovens da igreja, e se olhar para o outro. Quando a gente nasce no reino de Deus, Deus dá um espelho para a gente, mas a maioria troca por binóculo. Ele está dizendo: pega de novo o teu espelhinho. Esses são os que estão angustiados com a sua situação espiritual, com sua casa, com sua família. E tem um outro grupo que não está. São esses dois grupos dentro da igreja, e eles vão se separando, rumando para caminhos diferentes. À medida que o tempo passa, vai chegar a um ponto culminante, onde vai haver essa separação final. Perguntei a significação da sacudidura que eu tinha visto, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira igreja de Laodiceia. E é por isso que eu estou pregando isso para você hoje. E é por isso que Jesus mandou pregar isso
através dos líderes da igreja. Ela diz assim: quando você pregar sobre Laodiceia, quando você convencer a igreja de Deus que eles estão mornos, quando você mostrar o que é sacudidura e que tem dois grupos, um grupo descuidado, conformado como está a sua vida, e o outro grupo agoniado, cheio de agonia, vai acontecer o seguinte: isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Hoje, eu quero sair daqui, e eu não vou fazer apelo para você aceitar Jesus, para entregar o coração, fazer apelo para nada disso. Hoje eu vim para plantar uma angústia no teu coração. Porque se você não tem essa angústia, sabe o que é? Angústia é diferente de culpa. Não é culpa. A culpa, quando eu sinto culpa, eu estou pecando porque Jesus já levou a minha culpa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de angústia. Deus, está faltando, eu estou em falta, eu preciso mais. Isso é sede. Jesus diz assim: quem tiver sede, venha a mim e beba. É isso. Se você não tem sede, se você não tem angústia pela maneira como está a sua vida, se você não está inconformado, eu vim hoje aqui para plantar essa angústia na tua alma. Porque a angústia determina tudo. Eu quero passar um videozinho. Ele é um vídeo de poucos minutos, 3, 4 minutos. Quem fala aqui é um pastor que já é falecido e não é um adventista do sétimo dia. O nome dele é David Wilkerson. Eu vou pedir para o pessoal do som colocar esse vídeo. Presta atenção nele. É o meu apelo a você. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful, acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the Scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, He would share His own anguish for what God saw happening to His church and to His people. And He would find a praying man, and He would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now, folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. But this was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern and then let it die. He said, no, I broke down, and I wept, and I mourned, and I fasted,
And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping. Not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land? Closer than that, does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that biggest interest you. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. And I want to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God, I know now. Oh my God, do I know it? Until I'm in agony, until I have been anguished over it, and all our projects, all our ministries, everything we do, where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and they're going to hell? You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing His heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. The Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let Him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's some need to get this altar and confess, I am not what I was. I am not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. Didn't want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house, there is absolutely nothing physical can give you joy. It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. Build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire. Toda verdadeira paixão é nascida da angústia. Eu vim hoje plantar uma angústia no seu coração e no meu também. Porque mesmo que você consiga essa angústia, essa sede, esse desejo, o mundo exerce uma atração tão forte sobre a gente que por vezes você vai sentir isso esfriar. E aí eu preciso de novo e de novo. Por isso que a gente precisa uns dos outros, sabe? Mão dada, ombro a ombro. Como o Milton disse aqui na hora da lição, todas as ovelhinhas voltadas para dentro assim, e o lobo não pode alcançar o pescoço da gente. É isso. Está tarde. E não é tarde para o almoço.
está tarde. Eu preciso do seu apoio, da oração. Eu preciso da sua amizade. Eu preciso da sua mão na minha mão para a gente caminhar junto. E nós todos precisamos confessar: Senhor, não sou nada. Não sou nada. Essa última música que eu pedi para o quarteto cantar, ela não é uma música de apelo, calma, tranquila. Ela é uma música forte. Mas nós vamos terminar com essa música, deixando Deus terminar de impactar o nosso coração e Deus chamar. E aí nós vamos embora. Que se confrontam no invisível poder do alto, reino daqui da terra, poder visível, poder é o alvo. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, sou amém. Obras que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou amém, sou testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação. Sou o Senhor Jesus quem convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois o Senhor Jesus nos convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O
A boa notícia é que não é tarde. A boa notícia é que dá tempo. A boa notícia é que Deus não desiste da gente. A boa notícia é que Ele está sempre insistindo. E a boa notícia é que Ele providenciou tudo para a gente. Providenciou tudo. E nesse momento todos nós somos iguais aqui. Todos iguais. Precisamos uns dos outros. Feche os olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos impressiona. Obrigado pelo Teu amor tão grande, maravilhoso, infinito, que jamais desiste de nós, apesar de quem nós somos, Senhor. Tão pequenos, tão insuficientes, Pai. Mas o Senhor, Pai, ainda olha para nós com amor, como nós olhamos para os nossos filhos, muito mais do que isso, Senhor. Obrigado por tanto amor, Senhor, por tanta paciência. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Obrigado por isso, Pai. Eu quero pedir para mim, Senhor, e para todas essas pessoas que estão aqui e que estão vendo pela internet. Planta, Pai, no meu coração, no nosso coração, essa sede, essa angústia, esse inconformismo. Planta, Pai. Faz crescer isso. Nos nossos jovens, Senhor, que estão aqui, esse potencial tão grande, que hoje ainda olha para si mesmo e para a igreja e fica pensando que a igreja não representa. Perdem tempo quando esse momento é o momento de atrair as pessoas para Jesus. E para todos nós, adultos, maduros, de mais idade, que vivemos nesse ambiente de igreja, Pai, sem fazer nada, estamos todos na mesma situação. Precisamos do Seu Espírito. Obrigado por essa chance mais, obrigado por mais esse chamado. Estende a Tua mão sobre nós agora e nos abençoa, para que sejamos conduto da Tua bênção aos outros, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça